Revolução, que é o nosso tema principal, e aqui estamos falando da Rússia. Rússia, que se torna a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e depois volta a ser Rússia. É o assunto da nossa aula. Rússia que participa da Primeira Guerra Mundial, sai da Primeira Guerra Mundial, faz a Revolução Interna. Depois participa da Segunda Guerra Mundial, vai ser decisivo para a derrotada do nazifascismo na Europa. Depois sai da Segunda Guerra Mundial. Rússia que participa agora de uma guerra chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, entre os países capitalistas e os países socialistas. Tudo isso vão ser assuntos que estão acontecendo, como diria o historiador Erich Hobsbawm, no breve século XX. O século XX que começa em 1914, olha aí, porque lá quando começa a Primeira Guerra Mundial, e o século XX que vai até 1995, quando nós temos a queda do Muro de Berlim, que a queda do Muro de Berlim ele vai simbolizar basicamente o fim do socialismo. O fim do socialismo já se dá em 1991, com o fim da União Soviética. A perestroika, a glasnost, que são políticas de reabertura da União Soviética. Hoje, a Rússia é um país dentro do contexto capitalista, vivendo uma república presidencialista, mas que está em guerra, numa guerra cruel contra a Ucrânia, que a gente não vê a hora dessa guerra acabar. Na tela para vocês, para a gente fazer a revisão da aula 10.2. Eu sou o professor Beto, estou aqui com vocês fazendo essa revisão e a construção de uma potência da Rússia, o vencer a fome, recompor o desânimo da população, estimular o crescimento da economia. Lenin, o objetivo dele seria abandonar o chamado comunismo de guerra e entrar dentro de uma nova política. É criada a NEP, Nova Política Econômica, é criada aí essa nova política econômica que vai ter o retorno das práticas capitalistas. E aí a Rússia começa a se estruturar. Se não bastasse isso, um ano depois da criação do NEP, eles ainda criam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai de 1922 até 1991, aí, 69 anos aí, nós temos já a União Soviética sendo criada. Após a morte de Lenin, Stalin assume o controle da União Soviética e vence Trotsky, seu inimigo político. A União Soviética, ela vai ter a Rússia, a Ucrânia, Bielorrússia, Transcaucásia, Estônia, Lituânia, Letônia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadjiquistão. Meu Deus, que nomes são esses, meus queridos alunos, desses países? A sorte que não está escrito em russo, né? Senão ficar mais difícil ainda para a gente ler aqui esses nomes aqui, complicado. E aí nós nos deparamos com esse confronto entre Trotsky e Stalin, há uma briga muito grande, uma briga interna, a deformação da burocracia do socialismo. Lenin temia isso, Leonid Trotsky e Joseph Stalin vão entrar em conflito, Stalin sai vitorioso, pois controlava o órgão de decisão da burocracia e fez provar sua tese no 14º Congresso do Partido Comunista, e Trotsky então passou a ser perseguido por isso aqui. Então, nós temos aí essa perseguição. E aí entra dentro da ditadura stalinista, que nós já vimos aí a partir de dezembro de 29, Stalin conseguiu concentrar todo o poder dentro de uma ditadura. Mas ele desenvolveu a indústria pesada, mecanizou a agricultura, desenvolveu a educação pública. No contexto da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, o regime stalinista teve que combater a oposição do nazifascismo e saiu grande e vitorioso, e com isso se tornou uma grande potência. Vamos lá? Vamos lá? Faça atividade aí, que eu já volto com vocês aqui, tá bom? Faça atividade que eu já vou voltar.
tic-tac para a Rússia. A Rússia que hoje está em guerra, a Rússia é presidida pelo Putin. E o Putin ele foi da polícia soviética, participou da União Soviética. E nos deparamos hoje com a Rússia dentro desse conflito, por interesses dentro das suas fronteiras, porque quando ela tinha a União Soviética, ela tinha o controle de todos aqueles países. Agora esses países estão querendo entrar em um bloco econômico contrário à Rússia, um bloco de não agressão. A OTAN, já ouviram falar da OTAN? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então eles querem entrar aí dentro dessa OTAN, e entrar dentro da OTAN é quase uma afronta à Rússia. A Rússia se sente afrontada. Espera aí, a OTAN quer dominar aqui minha região, e a Rússia ela se sente com seu território ameaçado. E com isso nós temos uma guerra lá. Guerra essa que começa com a Ucrânia. E outros países já se declararam na entrada da OTAN, ameaçando a Rússia, basicamente dando cheque na Rússia. Vem me atacar! E nós, com isso, passamos a ter o perigo de uma terceira guerra mundial. Uma afronta daqui, uma afronta dali. E guerra, nós já vimos em aulas passadas que nunca é boa. Sempre se perde com a guerra. A economia dos países se desfacelam, o território dos países se desfacelam, a população morre. E assim vai a guerra. E aí nós nos deparamos com a atividade, e a atividade de hoje, tem até uma questão lá que vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial na atividade de hoje. Mas vamos lá para a gente fazer uma correção rapidinho. A primeira questão, a disputa pelo poder na União Soviética entre Trotsky e Stalin, após a morte de Lenin em 1924, teve como eixo a discussão sobre a expansão ou não da Revolução Socialista Mundial como forma de consolidar internamente o regime, a questão da autonomia das nacionalidades da Rússia branca, as propostas de priorizar o investimento sociais sobre a necessidade da indústria, a extinção do plano quinquenal, sobretudo os relativos à coletivação, ou o poder dos sovietes de soldados e camponeses na administração da província. Teve eixo a discussão sobre lembra que eu falei para vocês lá? De um lado, Trotsky defendia que a Revolução Socialista fosse uma revolução internacional, que ela pegasse outros países para ela poder se fortalecer. Stalin não. Stalin dizia que a revolução ela teria que primeiramente acontecer dentro da Rússia e depois que se expandiria para outros países. Então, se a ideia de Trotsky fosse levada a cabo, provavelmente a gente nem teria a Segunda Guerra Mundial. Porque a Alemanha estava prestes a se tornar socialista naquele momento. Poderíamos ter até uma Guerra Fria lá e tudo, mas a Alemanha estava prestes a se tornar socialista e não teria se tornado nazi-fascista, que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial, o nazi-fascismo. Mas, como nós de história não podemos trabalhar com suposição, a coisa aconteceu dessa maneira. Trotsky foi derrotado, Stalin, que queria uma revolução interna, foi vitorioso e começou o seu plano. Então, a questão correta dessa daí é a letra na tela para vocês. É a letra A expansão ou não da Revolução Socialista Mundial como forma de consolidar internamente o regime. Vamos para a segunda. A ação militar da União Soviética contra as forças nazistas foi decisiva para o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, cumpriu uma importante reviravolta para os soviéticos a vitória da Batalha de Leningrado, Moscou, Petrogrado, Stalingrado ou Normandia. Lembrando que a cidade se chamava Leningrado.
em homenagem a Lenin. E depois vai ser chamado Stalingrado, em homenagem a Stalin. Hoje é Volgogrado lá. Moscou, Petrogrado ou Normandia. Qual foi a batalha? Segunda Guerra Mundial, só para vocês terem uma ideia, a Segunda Guerra Mundial ela começa dentro de uma assinatura entre Stalin e Hitler de não agressão. Só que Hitler sabia que o processo expansionista dentro da Europa ele teria um embate muito grande com os soviéticos, que também tinham esse pensamento expansionista, de influência expansionista. E Hitler sabia que ele não iria ganhar a guerra se não derrotasse Stalin. E ele vai desobedecer o Tratado de Não Agressão e vai começar a invadir a União Soviética. Hitler, diferente lá de Napoleão Bonaparte, não chegou até Moscou. Não chega até Moscou. Mas Hitler não estudou a história. O exército de Hitler vai avançando e os soviéticos, assim mesmo como tinham feito lá com Napoleão Bonaparte, eles vão destruindo os recursos naturais e destruindo a casa. O exército alemão chega sem proteção do frio, sem roupa adequada, sem comida. E tendo que enfrentar um exército soviético altamente nacionalista que tentava, de toda maneira, defender o seu território. Passar de Stalingrado era algo pessoal de Hitler. Defender Stalingrado era algo pessoal de Stalin. Então foi a batalha mais sangrenta que se deu. Hitler não consegue chegar a Moscou. Hitler é derrotado em Stalingrado. Quando o exército alemão está voltando, muitos morrem pelo frio, pela fome, pelo caminho. O exército alemão ele volta totalmente derrotado. Isso caracterizou o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês, a resposta correta é a letra D, Stalingrado. Hora do Enem, vamos lá? Inesp, 2014. No final da primavera de 1921, um grande artigo de Lenin define que será o NEP, a nova política econômica. Seria supressão das requisições, impostos em gêneros para os camponeses, tinha que pagar em gêneros alimentícios, tá? Deixa eu colocar aqui em gêneros alimentícios. Liberdade de comércio, liberdade de produção artesanal, concessão aos capitalistas estrangeiros, liberdade de empresa, é verdade que restrita para os cidadãos soviéticos. Ao mesmo tempo, recusava qualquer liberdade política no país. Os mencheviques continuarão presos. Mencheviques eram os opositores, tá? Dos bolcheviques. E anuncia uma depuração do partido, dirigida contra os revolucionários oriundos de outros partidos. Isto é, não imbuído da mentalidade bolchevique. Aqui já começa um processo de depuração. A morte do inimigo. O texto identifica duas características do processo de constituição da União Soviética. Quais são essas duas características? A reconciliação entre as principais facções sociodemocratas e a implantação de um sistema político que atribuía todos os poderes aos sovietes de soldados, operários e camponeses. Letra B, o reconhecimento do fracasso político-social dos ideais comunistas e o restabelecimento do capitalismo liberal como modo de produção hegemônico no país. A estatização das empresas dos capitais estrangeiros investidos no país e a nacionalização de todos os meios de produção, com a implantação do chamado comunismo de guerra.
Ou seria a letra D? Aguda centralização do poder nas mãos do partido governante, que era o Partido Comunista dos bolcheviques, e o restabelecimento temporário de algumas práticas capitalistas, que visavam a aceleração do crescimento econômico no país. Crescimento temporário. Olha essa palavra aqui. O fim da participação russa na Guerra Mundial, defendida pela principal liderança do Exército Vermelho, e a legalização de todos os partidos... todos os partidos socialistas? Sei não. Lembrando que o texto está falando aqui, olha lá, no final da 1921 já tinha acabado a Guerra Mundial. Então, fim da participação russa na Guerra Mundial, já tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, há tempo. Pessoal, o que Lenin queria? Lenin queria fazer uma transição, centralizando o poder nas suas mãos, na mão do Partido Comunista, que era o partido governante, e estabelecia temporariamente algumas práticas do capitalismo que tinha sido tirado para que a economia desse uma equilibrada. Só que bem restrito apenas ao cidadão russo. Ninguém podia chegar de fora, eu cheguei doidão, sou americano, vou colocar uma empresa. Não, era o cidadão russo que colocaria a empresa dele na Rússia. Então, por isso que a questão correta daí é justamente a letra na tela para vocês. É a letra D, sem dúvida, é a letra D. E olha lá, a outra vai falar o seguinte, em 1924, após a morte de Lenin, dois dos mais destacados dirigentes do Partido Bolchevique que se opuseram, para Trotsky tratava-se de defender a revolução permanente, para Stalin tratava-se de defender o socialismo em um só país. Stalin venceu essa disputa e a partir de então a figura de Trotsky foi sendo progressivamente retirada dos documentos soviéticos. A partir da leitura do texto, transcreva o texto que explica a divergência de Trotsky e Stalin e explique por que o stalinismo precisou varrer a imagem de Trotsky da história soviética, tirando o nome dele até dos textos e das fotos. E aí? Qual é a resposta que vocês colocaram aí? Trotsky. Trotsky defendia que a revolução fosse algo permanente, não era? Que fosse algo permanente e que a revolução, por ser permanente, ela teria que atingir outros países da Europa para que a Europa se tornasse socialista como um todo. Já pensou a Europa como uma grande união das repúblicas socialistas soviéticas? Meu Deus! Para Stalin, tratava de defender o socialismo dentro do país, para depois expandir ele para fora. É basicamente isso a grande diferença entre os dois. E por que Stalin derrotou Trotsky e apagou o seu nome, tentou apagar seu nome da história? É justamente para não haver crítica ao seu governo. Ele não queria crítica do seu governo. Não queria oposição. Por isso que a resposta correta, olha aí na tela para vocês, é para Trotsky tratava-se de defender a revolução permanente e para Stalin tratava-se de defender o socialismo em um só país. Para não haver crítica ao seu governo, seria a base da resposta de vocês, mas vocês podem utilizar outra forma de responder, tá bom? E aqui, alunos, chegamos mais ao final de uma viagem pela história. Uma viagem pela história, hoje falando sobre a Revolução Socialista. Espero que vocês tenham gostado, porque a aula foi feita especialmente para você. E é você o nosso objetivo. Vocês precisam entender isso porque nós estamos estudando a Europa do século XX. O que acontece na Europa, da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Socialista. Nós vamos ver os movimentos totalitários sendo criados na Europa, sendo fortalecidos na Europa. Nós vamos ver a quebra da Bolsa de Nova York. Tudo isso leva à Segunda Guerra Mundial. Até a próxima aula.